Aleluias. Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor. Que o Senhor possa trazer bênçãos sem medidas para vocês no decorrer dessa semana, não é? Graças a Deus, é motivo de alegria estar com vocês. Sempre que venho aqui, sou muito abençoado. Então, de ontem para hoje, lá na casa do pastor, eu recebi bênçãos grandes lá ontem. Ontem, o nosso irmão que ministrou aqui ontem, falou a respeito do Senhor falar conosco através de sonhos. E essa noite foi uma dessas noites que o Senhor falou comigo através de sonho. O Senhor fez promessas para mim essa noite, né? Então fui muito abençoado, graças a Deus. Eu gostaria de, para não tomar muito tempo, abra sua Bíblia comigo. Gostaria de fazer uso de duas porções da palavra de Deus nesta manhã. Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43 e 1 Samuel 22. Aleluias. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 43. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergerão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti, visto que és precioso e honrado aos meus olhos, e porque te amo, darei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois estou contigo. Trarei a tua descendência do Oriente, e te ajuntarei do Ocidente. Direi ao norte: dá, e ao sul não retenhas. Trazei os meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. A todos que são chamados pelo meu nome, aos quais criei para a minha glória, e aos quais formei e fiz. Trazei o povo que tem olhos, mas é cego, e que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se congregam, e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isto, e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e que creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, de que eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 1 Samuel 22. 1 Samuel 22, a partir do primeiro versículo. Louvado seja o nome do Senhor. Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se acharam em aperto, e todos os homens endividados, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Aleluia. Só até aí, em nome de Jesus. Quando o pastor iniciou, por acaso, quando o pastor iniciou o culto, e ele leu essa passagem,
Eu achei graça, né? Eu ri, porque no começo da semana eu falei para minha esposa, eu falei assim, eu vou pregar essa semana para os endividados, apertados e os amargurados de espírito. Aí o pastor leu logo no início do culto, do trabalho, ele leu essa passagem. Isaías, ali no capítulo 43, o Senhor expressa toda a sua fidelidade, todo o seu amor, todo o seu apreço pelos que são seus. E ele diz: eu estou disposto a abrir mão dos povos pela tua vida. Eu estou disposto a, quando vocês passarem pelos rios, eles não vão te submergir. E quando passarem pelo fogo, a chama não vai arder em vós. Essa é a promessa de Deus para aqueles que são chamados. Eu creio que todos vocês que entraram aqui nesta manhã são pessoas chamadas, que recebeu um chamado de Deus no seu coração. São pessoas que não sabem sobreviver sem o sopro do Espírito Santo na vida. Nós vemos ali no capítulo 22, aleluia, de 1 Samuel, quando Davi é ungido a rei de Israel, recebe a unção, o Espírito Santo toma a sua vida. A palavra do Senhor diz que desde aquele dia ele começa a ser perseguido, porque causa ciúmes, né, do seu sogro. Saul então passa a perseguir Davi, passa uma perseguição terrível, e ele teve que se fugir, ele teve que se esconder em uma caverna durante um tempo. E a palavra do Senhor diz assim, que então foi a ele todos os seus familiares, e se juntou a ele homens endividados, apertados e amargurados de espírito, não é? Foram os homens que ali se juntaram a Davi. Davi, no Salmo 57, Davi, quando ele faz aquele salmo, faz aquele hino, né? O salmo é uma oração em forma de canto, cantada. Ele diz assim: ah, Senhor, Senhor, eu me abrigo em Ti, Senhor, até que passem as calamidades. E ele diz mais assim, ele diz assim: minha alma está posta entre leões, né? A minha alma está posta entre leões, os dentes são afiados como lanças e a língua como espada. Alguns acreditam que ele estava falando dos seus inimigos, né? E tem uma pequena porção que acredita, né, que ele estava falando das pessoas que estavam com ele ali dentro da caverna, porque viver com pessoas apertados, amargurados de espírito, com pessoas que estão endividadas não é fácil. São pessoas que reclamam, são pessoas que falam, reclamam da vida, falam da situação, choram, falam daquilo que o coração está cheio, não é? Davi talvez poderia estar falando dos seus próprios amigos que estavam convivendo com ele dentro daquela caverna. Nós vemos ali uma situação que às vezes não é fácil. Quem sabe você entrou aqui nesta manhã numa situação dessa. Quem sabe você entrou, não sei a sua situação, quem sabe endividado, quem sabe amargurado de espírito, quem sabe você está em aperto. Há várias situações que colocariam um homem numa situação de aperto. Quem sabe a situação que talvez nós entramos com as nossas próprias mãos. Quem sabe uma palavra mal falada. Quem sabe você às vezes falou daquilo que não sabia, que não acertou, e agora você se encontra em aperto, porque você se vê tendo que se refugiar de outras pessoas. Quem sabe o seu endividamento às vezes não é financeiro. Quem sabe foi por uma situação que às vezes você errou. Quem sabe você negou. Talvez numa situação como Pedro no capítulo 21 do Evangelho de João, quando Pedro nega Jesus por 3 vezes, né? Pedro nega Jesus e Jesus vai ter com ele na praia, e eles estavam a pescar, e Jesus chama os discípulos e eles vão comer peixe assado com o mestre. E Jesus ali, ele come pão com os discípulos, peixe, e ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? E Pedro diz para ele: sim, Senhor, eu te amo. Mas não foi com essa palavra, porque na nossa língua portuguesa, o amor que eu falo, que eu sinto pelo pastor, por vocês,
e pela minha esposa é a mesma palavra, mas a gente sabe que o conceito é diferente. Mas no grego tem palavras diferentes para isso. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me agapaó. Usa a palavra ágape, o amor que suplanta todas as coisas, que pode passar por todas as situações. Mas Pedro responde para Jesus e diz assim: sim, Senhor, eu te amo. Mas ele usa outra palavra. Ele diz: sim, Senhor, eu te fileó. O amor de um amigo, um amor de companheirismo. Ele diz: sim, Senhor, eu te fileó. Jesus come mais um pouquinho de peixe, de pão com os discípulos, e daí a pouco o Senhor volta novamente para Pedro e diz: Pedro, tu, Pedro, me amas mais do que esses outros? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E mais um pouquinho, Jesus volta novamente a Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Agora Jesus muda a pergunta. Jesus não disse: Pedro, tu me agapaó? Não, ele diz: Pedro, tu me fileó mais do que esses outros. E Pedro então chora e diz: tu sabe todas as coisas e sabe que eu te fileó mais do que esses outros. Eu te amo mais do que esses outros. Porque Pedro entendeu que ele precisava de Cristo, e ainda que ele tinha falhado, Cristo foi ao seu encontro. Porque o Senhor sabe que ainda que você o siga, você é imperfeito e pode falhar na caminhada. Quem sabe, meu amigo, você está em uma caverna nesta manhã. Quem sabe você está como aqueles 400 homens que se esconderam dentro da caverna de Adulão com Davi. Quem sabe você se encontra em aperto. Quem sabe endividado, talvez por situação que veio na sua vida, e agora você tenta se esconder, como Pedro se escondeu do mestre. Mas o mestre foi ao seu encontro e diz: Pedro, eu sei que o teu amor é falho, Pedro, você pode falhar, mas olha, Pedro, vai chegar um dia que eu vou vos deixar outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, mas vós vão experimentar e vai conhecer, e estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Então esse dia você não vai fazer aquilo que você quer. Você vai andar por caminhos talvez que você não queira. Aleluia. Eu quero, meu amado irmão, lhe chamar a atenção nesta manhã, quando Isaías, no capítulo que eu li, o Senhor expressa através do profeta toda a sua afinidade pelo seu povo, toda a sua fidelidade, e diz assim: olha, meu irmão, quando passares pelos rios, eles não vão te submergir. O Senhor fala, expressa como se escrevesse uma carta e dissesse: olha, dias difíceis virão, situações difíceis a você vai acontecer na sua vida, no decorrer da sua caminhada, mas eu estarei aqui firme. E o Senhor diz no versículo 13, diz assim: aleluia, porque o todo o poder está na minha mão, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. O amor de Deus por você, meu irmão, ainda que por vezes a sua fé se desvanece, mas o amor de Deus continua presente na tua vida, não se esfria nada. O seu amor talvez pode se esfriar um pouco, aleluia, pela obra de Deus, quem sabe por situações que às vezes acontecem, que faz, aleluia, esfriar o teu amor, mas o amor de Deus permanece fiel para contigo. O Senhor te ama, meu querido, o Senhor te ama, e nada que você faça possa surpreender a Cristo. Lembra quando você, quem sabe, quando você aceitou a Cristo. Não vou falar da maioria, mas talvez alguns que estão aqui, incluindo a mim,
que quando levantaram as mãos e reconheceram a Cristo como Senhor da sua vida, estava totalmente atolado em um barro, estava totalmente no fundo do poço e não sabia o que fazer. Sabe, você acha que pode surpreender a Cristo? Você acha que com as suas atitudes de hoje você vai surpreendê-lo, você vai estar diferente de quando você veio? Não, meu irmão, o amor de Cristo está patente pela tua vida hoje. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Deus está com as mãos estendidas por você. Olha, eu vou contar um pequeno testemunho que aconteceu. Deus cuida até da tua reputação, meu irmão, até da sua reputação. Trabalhava comigo em 2007, me parece, em 2007, um rapaz trabalhava comigo e na altura não se pegava residência aqui em Portugal. Tinha que ir lá no Brasil, pedir lá no consulado, e depois você pegava, e depois que vinha para cá, a primeira residência tinha que ser pedido fora do país. E esse rapaz trabalhava comigo já há algum tempo. Na altura ele tinha 3 filhos pequenos, e eu emprestei o dinheiro para ele. Emprestei o dinheiro para ele ir lá no Brasil, foi em Belo Horizonte a pedir o visto. E a esposa com 3 crianças pequenas, não podia trabalhar, ele ficou lá 90 dias, e durante o tempo que ele ficou lá, eu paguei os aluguéis da casa dele, paguei para ele e os documentos que ele precisou, então ele ficou me devendo na altura cerca de 4.000 e poucos euros. Quando o rapaz voltou, ele começou a trabalhar, ele chegou no final de semana, e isso 3 dias depois, eu passei na obra, eu tinha um sócio, e eu passei na obra, e o meu sócio falava muito mesmo, não parava, e falando muito, e eu passei por ele, e ele estava assim, fazendo uma parede, e o Senhor falou comigo: abençoa a vida dele. E eu vi que ele estava muito triste, e eu comecei a orar por ele naquele dia, e eu falei: Senhor, eu abençoo a vida dele, abençoo a família dele, abençoo os filhos, e eu abençoei a vida dele durante todo o dia. Quando foi à noite, havia culto de oração na igreja, e eu fui para minha casa, e quando eu estava arrumando, eu tive uma visão, e eu vi que eu estava passando em um caminho, e nos lados do caminho onde eu passava, havia igrejas e igrejinhas muito pequenas, que cabia 2 pessoas em cada igreja, e eu me vi dentro de uma daquelas igrejas com ele, orando por ele, e as igrejas, uma igreja era um pouquinho maior, que coube 3 pessoas, mas as igrejas só cabia 2 pessoas, e eu não entendi, mas fui para o culto de oração. Quando eu cheguei lá no culto de oração, eu comecei a orar e falar com o Senhor, e aproveitei que estava falando com o Senhor, e continuei abençoando a vida dele. E eu abençoei a vida dele, ele estava lá e triste, chorando, e eu falei com o Senhor, Senhor, eu abençoo a vida dele, o que está acontecendo com ele, eu não sei, mas o Senhor sabe, eu abençoo a vida dele, e abençoei. Quando ficamos de pé, a pessoa que estava dirigindo o culto disse assim: olha, hoje nós não vamos fazer aqui um círculo de oração como de costume, cada um pega um irmão, e você vai orar por ele. Foi aí que eu entendi o mistério das igrejas, de 2 em 2 pessoas. Então cada um pegou uma pessoa para orar, e sobrou um grupinho de 3, que não havia par, e sobrou um grupo de 3, e eu, como eu tinha visto na visão, eu dentro da igreja com ele, eu corri lá e peguei ele, e comecei a orar por ele, e coloquei a mão sobre ele, e intercedi, e orei pela família, e orei pela esposa, pela casa, pelos familiares distantes, abençoei a vida dele. E aí, quando terminou, eu voltei, e foi como, para mim foi como quando o Senhor perguntou: Pedro, tu me amas? E então o Espírito Santo falou comigo novamente: abençoa a vida dele. E eu comecei a chorar, eu falei assim, eu orei por ele durante todo o dia. Eu orei aqui no culto de oração, eu peguei ele, orei por ele com imposição de mãos, e agora o Senhor me diz: abençoa novamente a vida dele. Eu falei: Senhor, o que está faltando? E o Senhor falou assim comigo: perdoa a dívida dele. E eu estava numa situação
situação naquela época também não muito favorável, eu também estava numa situação difícil, tinha 3 filhos pequenos, a situação também não estava boa para mim, mas eu fiz conforme aquilo que o Senhor falou. Eu chamei ele, eu falei, não vou falar no meio da igreja, no meio dos irmãos, porque senão dá a entender que eu estou querendo aqui aparecer, porque eu vou perdoar uma dívida dele. Mas eu chamei ele à parte, e chamei ele, a esposa, e eu falei com ele, falei, olha, o Senhor me disse, perdoa a sua dívida. E quando eu falei, o rapaz começou a chorar. Por acaso ele não trabalha comigo até hoje. E aí ele começou a chorar, e a esposa dele disse assim, hoje eu tive na casa daquela mulher, e disse o nome da mulher, eu tive na casa daquela mulher, e eu disse assim, o André não está dormindo, o André está meio depressivo, porque o André ficou com uma dívida muito grande, e agora ele não consegue dormir, não consegue comer, porque não sabe como que vai pagar a dívida, porque o aluguel e as coisas que nós pagamos, só ele trabalhando é difícil. E aquela pessoa, onde eles estavam naquela casa, diz assim, aquele pastorzinho, sem vergonha, se ele fosse homem de Deus, ele perdoava a dívida dele, do seu marido, se ele fosse homem de Deus. Eu não entendi. E ela disse assim, foi mais ou menos às 9 horas da manhã, foi quando eu passei por ele estava fazendo uma parede, e o Senhor me disse, abençoa a vida dele. Eu só não entendi, mas foi na hora que o diabo falou na boca da mulher, se ele for homem de Deus, ele perdoa. E o Senhor falou comigo lá no trabalho, abençoa a vida dele. Eu só não entendi, sabe? Deus, meus irmãos, Deus zela até, meus amados, até quando alguém fala mal a seu respeito, Deus está zelando por você, pelo seu nome, sabe? Lá na caverna de Adulão, 400 homens apertados, endividados e amargurados de espírito. Nós vemos, aleluia, em 2 Samuel, no capítulo 23, nós vemos 30 valentes de Davi. Nós vemos 30 homens que se destacaram, estava entre esses 400 que estavam dentro da caverna. E lá nós vemos um homem, eu não vou falar o nome deles, porque agora eu vou me esquecer, mas se destaca 30 valentes de Davi. E lá se começa e diz assim, havia um homem, um valente de Davi, que com sua lança arremeteu contra 800 homens e matou todos eles. Havia um homem que ele pulou dentro de uma cova com 2 leões. Aleluia. Sabe? Porque esses homens ficaram tão cheios do Espírito Santo, aleluia, que nada podia pará-los. A palavra do Senhor diz assim, que desses amargurados de espírito, quando saíram da caverna, eles estavam em batalha, em guerra, e Davi estava cercado por todos os lados. E Davi falou alto, pensou alto, e ele disse assim, quem me dera eu ter de beber do poço que está lá em Belém. E a Bíblia diz que havia 3 dos seus valentes que estavam do lado, que ouviram o que ele falou. E a palavra do Senhor diz que eles abriram uma estrada no meio do arraial dos filisteus. Eles fizeram tanto de fundos para ir buscar água para Davi, e eles foram e voltaram, e entregaram a água na mão de Davi, e Davi pegou a água e derramou no chão, e falava, Senhor, eu não beberei dessa água, que com perigo de morte os meus irmãos buscaram para mim. Foram esses homens que estavam dentro de uma caverna, que pensaram que é o fim. Quem sabe, meu querido, a sua situação, você pensa, não tem jeito. Quem sabe você chega e fala, é o fim para mim, é o fundo do poço, eu não vejo mais retirada. Quem sabe você entrou dentro de uma caverna, mas há solução para a tua vida. Você pensa que o Senhor te esqueceu? Deus está no controle da sua vida, meu irmão. Isso é uma fase. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todo o controle está nas mãos do Senhor. Talvez quando o homem se acha cercado, a pessoa pensa que já não há mais solução. A palavra do Senhor diz em 1 Reis,
No capítulo 18 e 19, conta-se a história de Ezequias, rei de Israel. A palavra do Senhor diz que os sírios tomaram todos os países da vizinhança. Senaqueribe, rei da Síria, tinha um exército tão grande, tão numeroso, que ele saiu fazendo reféns dos países. E ele chega em Judá e toma 40 cidades de Judá. E quando ele chega em Jerusalém, Ezequias tranca as portas da cidade. Então se dá um cerco em Jerusalém. E Ezequias então fortifica o coração do povo e diz: não confiai no número de Senaqueribe, no número dos soldados dele, confiai no Senhor. Confiai no Senhor, porque o Senhor tem poder para nos livrar. Mas Senaqueribe manda os generais de guerra na beirada do muro, e eles começam a falar, e falam em hebraico para que o povo entenda o que eles estavam falando. E eles diziam: não confie em Ezequias, nem nas suas palavras. Não, Ezequias, aquele que mandou tirar os altos de Israel, que diz que vocês têm que confiar só num só Deus. Não é Ezequias que diz que o culto ao Senhor tem que ser um culto perfeito. Não confiai nele, porque eu e meu pai passamos em todos os outros países e tomamos todos os outros países, e os deuses dele nada puderam fazer. Quem é Ezequias e quem é o vosso Deus? Essas foram as palavras de Senaqueribe. E não ficou só por aí, ele também escreveu cartas, enviou cartas amedrontando o rei. E a palavra do Senhor diz que o rei então pega a carta, entra na casa do Senhor, apresenta a Isaías, o profeta. Ele chora e diz: ah, Senhor, ele não está, Senhor, falando mal só de mim, ele também diz de ti, Senhor. E o Senhor diz: não se preocupe, não se preocupe, Ezequias, você não vai precisar de pelejar. A palavra do Senhor diz que um anjo desceu naquela noite no acampamento sírio. 185 mil mortos no amanhecer do dia. 185 mil mortos, meu irmão. Dou os povos por ti e resgate pela tua vida, é a palavra do Senhor. Aleluia. Meu irmão, você não entende esse amor. Paulo diz assim: o amor de Deus me constrange. O amor de Deus me constrange, me traz constrangimento. Ah, meu irmão, a sua falta de fé não pode parar o amor de Deus pela tua vida. Não pode não. Você não entende que Deus está neste momento movendo céus e terra pela tua vida, pela tua família. Aleluia. Deus é fiel. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Em Jó, no capítulo 7 de Jó, passando a tremenda aflição, no versículo 17, ele diz assim, 17, 18, 19, ele diz assim: quem é o homem, Senhor, para que tanto o estimes, e ponha nele a tua atenção, e cada manhã o visite, cada momento o proves, até quando, Senhor, o Senhor não me deixará só, nem que seja por um instante. É isso aí, nem um instante você está sozinho, nem um instante. Deus cuida de ti, meu irmão. Deus cuida de você. Deus está cuidando da sua vida, está cuidando dos seus. E quando você falha, que falha mesmo, é por isso que nós aceitamos a Cristo, por causa das nossas falhas. Se nós formos perfeitos,
Então não há necessidade de Cristo. Então falhamos, não é? Mas você acha, nas nossas falhas, mesmo assim, Deus cuida de nós. A palavra do Senhor, ontem lá na casa do pastor, eu comecei a falar, e comecei a falar de um profeta novo, que Deus levanta em Israel, em Jerusalém, e manda profetizar contra o altar de Jeroboão. A palavra do Senhor diz que era um rapaz, não diz o nome, diz que era um profeta novo, provavelmente um rapaz de menos de 30 anos, não é? Porque o sacerdote começava a sua idade madura espiritual aos 30 anos de idade. Então eu acredito que, não sei a idade, mas era um rapaz ainda novo, e não falo o nome. E diz assim, porque o Senhor promete a Jeroboão, que era servo de Salomão, e dá as 10 tribos para ele. Então foi dividido o reino. Roboão, filho de Salomão, fica com o reino do sul, Judá e Benjamim, e com o reino do norte fica Jeroboão com as 10 tribos. E a palavra do Senhor diz assim, que Jeroboão, tendo as 10 tribos, o Senhor lhe faz promessa e diz assim: se fores fiel, a tua família, a tua descendência reinará sobre as tribos. Mas Jeroboão, o que aconteceu? Ele pensou assim: o povo estava acostumado a ir no templo servir o Senhor, e ele ficou com medo, porque ele pensou assim: as pessoas que compõem as 10 tribos vai lá para Jerusalém servir o Senhor no templo, e Roboão vai fazer a cabeça deles, eles vão ficar lá. Então ele cria, ele mesmo faz um altar idólatra, e ele mesmo consagra os sacerdotes que começam a ministrar em cima daquele altar. E eu nunca vi na minha vida, mas e na Bíblia só tem essa passagem, quando Deus manda alguém profetizar para uma coisa inanimada. E o Senhor diz ao profeta novo, e diz: você vai lá em Betel e profetiza contra o altar de Jeroboão. Profetizar contra um altar de pedra. E o rapaz vai, e a palavra do Senhor para ele foi o seguinte: não coma e nem bebe naquela cidade, e nem volta pelo mesmo caminho que fosse. E o rapaz vai, e quando ele chega lá, estava Jeroboão e os sacerdotes ministrando no altar. E o rapaz então aponta o dedo para o altar e diz: altar, altar, assim diz o Senhor: nascerá um rei em Israel, cujo nome será Josias, e esse rei vai queimar os ossos de todos os sacerdotes que ministrarem em cima desse altar. E quando ele profetizou, a terra tremeu, o altar fendeu, o altar rachou, a cinza caiu, e o rei estendeu as mãos e mandou que os soldados o prendessem. E a palavra do Senhor diz que quando o rei estendeu a mão, o braço do rei secou, e o rei chorou e disse ao rapaz, disse: ore para que o Senhor restaure o meu braço. E o rapaz orou, e o braço do rei foi restaurado. E o rei então ficou alegre e disse: você é mesmo homem de Deus, vamos fazer aqui um piquenique, nós vamos aqui, você vai comer comigo no meu banquete. E o rapaz disse: não posso, porque o Senhor me disse: não coma e nem beba nessa cidade, e nem volte pelo mesmo caminho que fosse. E então, quando aconteceu aquilo, veio alguns curiosos, algumas pessoas curiosas que estavam ali, que ouviram aquilo que aconteceu, ouviu aquilo que aconteceu. E havia no meio daqueles os filhos de um profeta velho que morava ali perto de Betel. E os rapazes chegaram lá e disseram ao pai: meu pai, aconteceu uma coisa, um profeta novo profetizou contra o altar de Jeroboão, e o altar rachou, a cinza caiu, e o braço do rei secou. E o rei quis oferecer para ele ali um banquete, e ele não quis. Ele disse que não pode, porque o Senhor disse que não podia, e não pode voltar pelo mesmo caminho. E o profeta velho disse assim: por onde foi esse rapaz? Então os rapazes apontaram e disseram: para aquele lado. E a palavra do Senhor diz que o profeta velho albarda um jumento, vai atrás do rapaz, e no caminho ele se deixa, ele se engana o rapaz, e ele diz assim: eu também sou profeta, e Deus falou comigo. Ele não disse que foram os filhos que contaram, ele disse assim: Deus falou comigo,
que aquilo que ele te falou a respeito que não precisava de comer nem beber nessa cidade, você não precisa mais de acatar isso. Você pode voltar à minha casa e pode comer comigo, não há problema, porque eu também sou profeta e Deus também fala comigo. E o rapaz, provavelmente com fome e por causa da caminhada, volta à casa do profeta velho. E quando estava à mesa a comer, aí a palavra do Senhor diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre o profeta velho. Então ele profetizou. Aí uma profecia de verdade. Aí Deus falou. E a profecia para o rapaz foi o seguinte: sou eu Deus ou sou eu homem? Eu não sou homem, não volto a minha palavra atrás. Não te disse eu que não podia comer nem beber nessa cidade? No teu caminho, à tua espera está um leão. E a palavra do Senhor diz que o rapaz então aguarda o seu jumento, e a caminho um leão matou. O profeta velho pega o rapaz, sepulta o rapaz perto do altar de Betel. Passado muitos anos, nasce Josias, o rei profetizado pelo rapaz. E nasceu Josias e foi um dos reis que mais reinaram em Israel. E esse rei, conforme tinha previsto, conforme o Senhor tinha falado, ele mandou cavar a sepultura e queimou os ossos de todos os sacerdotes que ministraram em cima daquele altar. Mas havia num canto uma parte mais alta, que era o rapaz que tinha sido enterrado. E quando alguém tocou, o Senhor disse: não tocai nele, não pode mexer, porque é meu servo. Sabe, meu querido, você não entende o amor de Deus, ainda quando Deus te corrige, ainda quando a correção de Deus está sobre você, ninguém pode te tocar. Deus te ama, meu irmão, até os ossos. Deus cuida até do teu corpo, até depois de morto. Você entende isso? Você pode entender isso? Você pode entender isso? Que ainda quando Deus nos corrige, ninguém pode nos tocar. Aremandai, Xaramandarabacanta. Deus está neste lugar. Se você acreditar, se você crer, meu irmão, a promessa de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus pela tua vida é tão grande, tão grande, tão grande. Ontem eu ouvi aqui alguém dizer: o rio de Deus está vindo aí. Aleluia, coisas grandes. Foi o nosso querido irmão que ministrou aqui ontem. Coisas grandes está por vir. Você não entende? Nós estamos vivendo os últimos tempos. Promessas de Deus grandiosas está para cumprir na tua vida. Você é um chamado, é um escolhido de Deus. Ninguém pode retirar aquilo que Deus tem pela tua vida. Ainda que o diabo diga, não vai conseguir. Ainda que as tempestades venham e façam a tua fé desvanecer, todavia a mão de Deus não está encolhida. Aleluia! O amor de Deus está patente por você. Deus cuida da tua reputação, Deus cuida da tua vida. E ainda que quando Deus te corrige, porque a palavra do Senhor diz, aleluia, em Hebreus 12, que nós somos filhos. E qual o filho que fica na casa do pai sem correção? Se fores filho incorrigível, então não é filho, é bastardo. E nós não somos bastardos, somos filhos. E ainda quando o Senhor nos corrige, aleluia, o amor de Deus não diminui nenhuma décima por você, de maneira nenhuma, provavelmente vai aumentar. Aleluia. Por isso, meu querido, fique firme, não deixa, aleluia, que a circunstância da vida, não deixa que os rios, que as tempestades da vida abale a sua fé, abale o teu amor. Aleluia, porque Deus tem uma promessa grande por tua vida. Você será um Samar da vida, um homem que com uma lança arremete contra 800, um homem, aleluia, dos valentes de Davi, que ficou, aleluia, tomando conta de uma seara, e os filisteus não podiam tomar a seara. A palavra do Senhor diz que todos fugiram, mas ele permaneceu. Aleluia. No outro dia a batalha foi tanto durante a noite com aquele homem, que no outro dia a espada não podia ser tirada da sua mão, porque a espada se apegou
a sua mão. Esse, meu irmão, é você. Esse, meu irmão, é você que, quem sabe, está dentro de uma caverna hoje, mas Deus vai ressuscitar em ti, aleluia, um espírito grandioso, um espírito de vitória, um espírito de batalha, um espírito, aleluia, que não se afugenta diante do inimigo. Deus está neste lugar. Aleluia. Eu quero, meu irmão, coloque-se de pé. Gostaria de orar por você. Eu não sei a sua situação. Eu não sei se está endividado. Quem sabe uma situação que te pegou desprevenido e você deve algo a alguém. Aleluia. Ou quem sabe aperto de alguma coisa que ainda vem para o futuro. Quem sabe você está apertado, tem gente ansioso, tem gente que as coisas vão acontecer amanhã e a ansiedade bate no seu peito hoje. Aleluia, está apertado, aleluia. Tem gente amargurado, tem gente que é amargurado por situações que aconteceram no passado. Falta de perdão, falta, aleluia, de declarar o perdão, de dizer: eu perdoo essa dívida, eu não quero saber, larga isso para trás. Aleluia, amargurado de espírito. Esses eram os homens que estavam na caverna de Adulão. Aleluia, mas quem sabe seja você um desses. Mas eu creio, eu acredito que Deus pode suscitar em você, aleluia, um espírito de valentia, como fez com os valentes de Davi. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Coloque, meu irmão, a mão no teu coração, vou orar por você. Senhor Jesus, está aqui, meu Deus, os teus filhos, os teus escolhidos, Senhor. Ah, meu Deus e meu Pai, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, e a tua palavra, Senhor, foi ministrada. Ah, Jesus querido, o Senhor, aleluia, é que deu a palavra e diz, Senhor, aleluia, que ainda, Senhor, antes que houvesse dia, o Senhor já era. Ah, Senhor, e ninguém há que possa fazer escapar das tuas mãos, porque operando o Senhor, ninguém pode impedir. Ah, meu Deus e meu Pai, então mostra, meu Deus, para os teus filhos, Senhor, para os teus escolhidos, para os teus servos que estão aqui nesta manhã. Ah, Jesus querido, que nada, Senhor, na vida deles pode, meu Deus, aleluia, trazer, meu Deus, aleluia, ah, Senhor, uma derrota, Senhor, na vida deles, porque o Senhor é maior. Porque o Senhor cuida deles, Senhor. O Senhor está na direção, o Senhor está no barco. Ah, Jesus querido, muda, Senhor, a circunstância. Jesus querido, chama para fora, Senhor. Chama para fora desta caverna. Faça, meu Deus, reviver os teus filhos, Senhor. Aleluia, porque é Ele, Senhor. É Ele, Senhor, que são os seus servos, Senhor. Aleluia, que provarão que Tu és Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Ergue-te, Senhor, na batalha a nosso favor. Meu Deus, quebra os grilhões. Senhor, ministra a bênção e a vitória sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor, nesta manhã. Aleluia. Senhor Jesus, eu quero chamar aqui à frente você, aleluia, que queira receber uma oração em posição de mãos. Aleluia. Eu não sei se tem alguém no nosso meio que ainda não serve o Senhor. Aleluia, se tiver, eu gostaria que levantasse a mão, mas eu acho que todos são servos, né? Todos que estão aqui são servos. Aleluia, mas você que gostaria de receber uma oração em posição de mãos, quem sabe você está achando a caminhada difícil, quem sabe você anda amargurado de espírito, quem sabe você anda, aleluia, apertado com situações que ainda virão. Deus pode mudar as circunstâncias, Deus pode fazer, aleluia, que até o mar e o vento obedecem o Senhor. A palavra do Senhor no Salmo 107 diz assim, que se no meio do mar, aleluia, o nosso navio, aleluia, estiver, aleluia, açoitado pelas ondas e pelos ventos, todavia, lá no meio do mar, o homem se arrepender e buscar o Senhor faz que a tormenta cesse, e Ele faz um caminho seguro no meio da tormenta e os leva a porto desejado. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Este é o Deus que você serve, este é o Deus que toma conta da sua vida, é um Deus todo poderoso, aleluia, e que se você crer nesta manhã, Deus pode mudar a sua circunstância da sua vida. Se você quiser, venha cá em nome de Jesus. Gostaria de orar por você. Aleluia.